Sejam bem-vindos, eu sou o João Araújo e este é o canal da Nova Órbita Solar. As coisas que vou dizer aqui podem ser vistas unicamente como passatempo e uma maneira de pensar as coisas que pode não refletir a realidade. Em termos de política de YouTube, nenhuma destas coisas pode ser afirmada como tal. E depois disso, passemos então ao assunto. Os diversos níveis de despertar. Num primeiro nível, nós encontramos o chamado nível Matrix, ou seja, 60, 70, talvez 80% da população mundial, e reparem que eu estou a falar da população mesmo mundial, não é apenas do Ocidente, encontra-se no nível de sobrevivência, ou seja, está totalmente limitada pela natureza de ter que sobreviver cada dia, ter que arranjar todos os dias que comer, ter que arranjar todos os dias que vestir e não ter tempo nem muitas vezes acesso à cultura para poder viver e ver as coisas de outra maneira. Esse nível de despertar tem um programa, portanto, é constituído por um programa que não pode sair daquilo, pelas suas próprias limitações de vida e também pelas limitações eventualmente autoimpostas. Tudo o que seja, por exemplo, tudo o que tenha a ver com a medicina, com a educação, com a economia, são coisas que são assim e que se aceitam como tal, e as pessoas que mandam, sejam eles os políticos, todas as pessoas da autoridade, os médicos, os advogados, os agentes da autoridade, os tribunais, tudo o que representa a autoridade, são pessoas que estão a fazer o seu melhor e que querem o bem da população e não podem fazer de outra maneira ou não sabem fazer de outra maneira. Portanto, fazem as coisas e mandam e estabelecem todas as regras da sociedade de uma maneira que sabem e não têm mais nenhum propósito do que esse. Portanto, estamos a falar de políticos, de organizadores, de todas as pessoas que fazem o suporte da sociedade, seja dentro do país, seja dentro de uma comunidade, de um agrupamento de Estados, uma confederação de Estados, ou seja o que for. Pura e simplesmente fazem o seu melhor e são eleitos para tal, ou estudaram para tal, e portanto nós, ou seja, as pessoas que estão nesse nível do despertar, não, não se atrevem de maneira nenhuma a contestar esses poderes. Estamos a falar entre 60, 70 ou 80% da população. Consideremos agora o segundo nível, que é o nível, chamemos-lhe Matrix elucidado. No nível Matrix elucidado, as pessoas sabem que os poderes são corruptos, sejam eles quais forem, sejam eles na política, sejam eles na própria medicina, nas indústrias farmacêuticas. Já perceberam que as indústrias farmacêuticas têm interesses económicos e, portanto, esses interesses económicos estão por cima de todos os outros, porque uma empresa não pode sobreviver sem lucros e a saúde das pessoas é uma opção secundária, ou seja, se fizerem produtos que matem, obviamente as pessoas não os vão comprar. Mas não se importa ao mundo que os produtos que sejam fabricados mantenham as pessoas de alguma forma presas a eles e, eventualmente, poderiam até fazer melhor, como, por exemplo, arranjar uma cura para certas doenças. No caso de uma companhia farmacêutica ou de investigação tecnológica associada
à saúde humana, se nós conseguíssemos inventar e colocar no mercado uma cura para uma doença, isso significaria que essa empresa deixaria de ter clientes, passaria a tratar de curar o problema e o problema deixaria de existir. Portanto, os milhões que foram investidos nessa cura nem sequer se investiram na maior parte dos casos, ou se investirem e se conseguiu, obviamente não interessa a essas empresas que as pessoas estejam curadas. Portanto, deixaria de ter clientes. Também os políticos, compreende-se que têm interesses por trás, que existem outras forças que estão por trás dos políticos e que não são eles que mandam 100%, como por exemplo o poder económico, o poder até militar, o poder dos lobbies, mas acreditam ainda, estas pessoas de despertar nível Matrix elucidado, acreditam ainda que mudando a política, mudando o sistema, de esquerda para direita, sei lá, de autoritário para liberal, ou de liberal para autoritário, de corporativo para coletivo, seja o que for, acreditam que as coisas podem mudar e que os cidadãos têm algum peso na escolha daqueles que mandam nos seus países. Neste nível poder-se-ão encontrar talvez 20% das pessoas, 20, 30 no máximo. Depois podemos considerar um nível inicial do despertar. Neste nível inicial do despertar, as pessoas conseguem compreender que já há poderes muito bem estabelecidos que estão por trás de todos os outros poderes e que são pessoas que não aparecem e que nós não conhecemos, que estão por trás dos governos, estão por trás da banca, estão por trás das grandes empresas e que a maior parte das pessoas não conhece e que de facto têm um poder tão grande que podem decidir se num Estado cai um governo, num Estado se faz uma guerra, num Estado se atira as pessoas para a pobreza, de uma forma geral, porque não obedecem aos desígnios desses poderosos, e que este poder é de facto mundial e está assente nas sociedades secretas que colocam em todos os níveis de poder, seja ele no poder executivo, no poder judicial, no poder político, no poder económico, colocam pessoas-chave que vão alterando o curso da história de modo que seja mais conveniente para as pessoas que mandam. Por exemplo, financiando dois dos lados de um conflito, como aconteceu pela primeira vez, de forma profunda, no tempo da época napoleónica, que tanto os franceses como os ingleses foram financiados pelas mesmas pessoas para que os resultados dessa guerra fossem favoráveis àqueles que o estavam a fazer. Estamos a falar no final do século XVIII, isto passou pelo século XIX, século XX e século XXI, onde nos encontramos, as coisas não mudaram ainda. Este seria, portanto, o nível inicial de despertar, mas ainda não é um nível total, que ainda não compreende de uma forma profunda o que é a geopolítica e como é que ela está encadeada. Como é que é o geopoder, não a geopolítica, porque geopolítica é uma palavra limitadora. Como é que é o poder planetário? Depois temos um quarto nível de despertar, que é aquele nível que já percebe, que já contextualiza todas estas coisas e que já percebe que, para além de todo este poder planetário de pessoas
que nós não conhecemos. Não estamos a falar dos grandes CEOs de grandes empresas que todos conhecem, que, por exemplo, fabricam automóveis elétricos ou que fabricam sistemas operativos para computadores. Não estamos a falar dessas pessoas. Estamos a falar de pessoas que estão por trás dessas pessoas e que estão presentes em sociedades secretas que são de facto secretas, que nós não conhecemos os nomes. Não estamos a falar, por exemplo, das sociedades secretas da Skull and Bones, não estamos a falar da maçonaria, não estamos a falar de outras que eu nem sequer aqui vou citar o nome, porque é perigoso no YouTube. Mas estamos a falar de outras sociedades, de outros encontros de pessoas que se congregam e que já não estão só no nível terrestre. Já este nível de pessoas mais despertas já percebeu que só no nível terrestre é impossível, com o grau de conhecimento e com o grau de falta de unidade que existe, de interesses das várias, dos vários satélites de poder terrestre, e das diversas plataformas de poder terrestre que existem, que é impossível haver só plataformas de poder terrestre, que já existe outro nível acima deste poder e que muitas destas pessoas que estão por trás das sociedades secretas, são as sociedades secretas das sociedades secretas, já incluem seres que não são terrestres. Nós, para termos um contexto e conseguirmos entender, conseguimos conceber, não é entender, conseguimos conceber um nível destes de poder, necessitamos de muito contexto, necessitamos de anos, décadas de investigação e décadas de reflexão, e muitas vezes não só de uma vida, vem de vidas passadas, esse bichinho, essa propensão para investigarmos tudo até aos limites da nossa compreensão, muitas vezes vem de vidas passadas. E é natural que muitas das pessoas, a maioria, porque nós estamos a falar de umas décimas de % da população mundial, que consegue chegar a um nível destes de despertar, de percepção. Não estamos a falar só de despertar espiritual. Atenção, no nível 3, no nível inicial do despertar, não é preciso qualquer, portanto, natureza espiritual bem focada. Portanto, não é preciso que a pessoa tenha um interesse particular na espiritualidade. Mas neste nível 4 já se percebe que existe uma associação entre o despertar físico, da Matrix em que nós nos encontramos, e o despertar espiritual. Pelo meio destes 4 níveis de despertar, existem muitas pessoas que têm uma intuição de que as coisas são assim, portanto, pressentem que as coisas que são assim, mas não têm ainda um edifício mental que foi construído ao longo de anos ou décadas de paradigmas mentais, em que essa pessoa se esforçou de facto para conseguir criar dentro de si mesmo um conjunto de nódulos de contexto, de nexos de contexto, que lhes permite unir todos esses pontos, mas apesar disso, sabem inerentemente no seu interior que isto que é assim. O que é que acontece? Muitas vezes, esse tipo de pessoas que são mais indutivas do que dedutivas, muitas vezes tendem a fixar-se em algumas crenças de tipo espiritual que de alguma forma as podem vir limitar. Por outro lado,
as pessoas que não têm nenhuma intuição ou que têm muito pouco essa intuição e que também se encontram em algum destes níveis ou até em vários, mas e que têm uma mente mais analítica, mas não têm a capacidade intuitiva de perceber as coisas, o que lhes acontece é que também podem ficar presos dentro de um paradigma de ideias ou de pensamentos que é mais favorável a manter-se do que a aceitar um novo. Esse paradigma de conceitos que existe nas pessoas mais intelectuais, e nesse paradigma de conceitos, existe a propensão natural para que seja mantido e não para que seja a cada semana, a cada mês, a cada dia, substituído por outro mais expandido. E esse é o problema daquelas pessoas que são mais analíticas e menos indutivas. Portanto, dentro destes 4 níveis do despertar, nível Matrix elucidado, nível inicial do despertar e nível desperto, tem que existir também, para que haja uma progressão, para que haja uma constante expansão da consciência, tem que existir um grande equilíbrio entre a parte intuitiva e a parte analítica. Era isto que vos tinha para dizer hoje. Se gostaram do conteúdo, peço-vos que deem o seu like, compartilhem o vídeo, porque isso vai ajudar muito a que possa chegar a outras pessoas. Até à próxima.